E olha, essa queda do dólar que a gente acompanhou ao longo de todo o mês, hoje subiu um pouquinho aí, como você viu, 5,24, mas essa queda que tem acontecido da moeda americana mexe também com o agronegócio. E aí, assunto para Ana Amélia Lemos, jornalista, comentarista aqui do canal AgroMais, parceira nossa de Grupo Bandeirantes. A Ana está ao vivo com a gente aqui para conversarmos sobre isso. Boa noite, Ana. Boa noite, Vitor. Boa noite aos nossos telespectadores da Band News. Detalha para a gente, Ana, como é que isso é sentido pelo agronegócio, essa queda do dólar, hoje operando aí a 5,20, né, na casa dos 5,20, um cenário muito diferente de alguns meses atrás. Como é que isso mexe com o produtor rural brasileiro? Vitor, se o agricultor estivesse fazendo a safra e comprando insumos importados, como fertilizantes, seria muito bom, porque ele precisaria menos reais para comprar os dólares para importar. Como agora ele está mandando a soja por exterior, ele está vendendo, então ele vai ter aí uma redução da sua lucratividade por conta dessa desvalorização do dólar, que continua sendo a moeda principal no comércio global. Por outro lado, ele, neste momento, pode se beneficiar porque, como o dólar mais baixo, ele impacta sobre preços dolarizados, como a área de combustíveis, e isso favorece aí em relação a custos. Porém, nós, como temos uma logística extremamente deficiente, esse, digamos, benefício do dólar baixo na questão do impacto no combustível ou nos derivados de petróleo vai ser eliminado por conta do aumento do frete na exportação que vai via o porto de Miritituba, lá no Pará. Por quê? Porque é um acúmulo de caminhões carregados de soja aguardando. E essa espera custa mais cara. E é exatamente isso que vai impactar negativamente também sobre o agronegócio. Portanto, dólar baixo para quem está importando insumo é favorável. Dólar baixo para quem está exportando é desfavorável porque perde lucratividade. Isso em bases muito simples para dar uma receita do que está acontecendo. Para os Estados Unidos, que comanda o mercado cambial, é a sua moeda que comanda o comércio global, Vitor, o Trump está fazendo dessa bandeira da redução da valorização, da desvalorização do dólar, uma bandeira para aumentar a produção interna do país, aumentar as visitas, mas é contraditório, porque ele faz perseguição a imigrantes e hoje até fez restrições a vistos para entrada nos Estados Unidos de vários países, inclusive o Brasil. Exatamente é contraditório com essa política de atrair mais gastadores ou visitantes nos Estados Unidos para usar a moeda americana. O fato é que a política tem disso, e mais ainda quando se trata de Donald Trump, que é bastante imprevisível. Pois é, né, Ana? E em relação a essa desvalorização, é um fenômeno global, né? Não só o real está com essa não só o Brasil, né, está vendo a moeda americana nessa cotação mais baixa, como outros países também, moedas emergentes estão também nesse mesmo movimento que o real, né? Justamente porque não é um fator local, né? Esse fator global da incerteza dos Estados Unidos é isso que está puxando o dólar para baixo. Aí isso significa o que para o produtor rural, Ana? Outros países também estão mais Também, competitivos? da mesma forma, é o mesmo impacto. Quem depende, ou faz do dólar, se ele caiu, para quem está vendendo, vai receber a menor quantidade da moeda do seu país na exportação. O fato é que essa desvalorização ela beneficiou o mercado financeiro brasileiro, porque entraram milhões e milhões de dólares atraídos aí para investir no mercado financeiro. Está aí os recordes que a Bolsa de Valores apresentou. Então, isso tem um lado positivo nessa questão, Vitor, por conta exatamente dessa oscilação. Os países agora estão se movendo numa direção em benefício da Ásia. Agora, a Inglaterra acaba de assinar um acordo comercial com a China que desgostou os Estados Unidos, considerando a Inglaterra um parceiro histórico dos Estados Unidos e, claro, isso tudo está diretamente relacionado à política de imprevisibilidade de Donald Trump, que hoje acabou de anunciar aí a substituição no comando do Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, por conta do interesse da Casa Branca em pressionar a redução das taxas de juros no país, quer dizer, de modo artificial, porque a autoridade tem que ter a independência para isso. O mesmo dilema um pouco parecido que nós vivemos no Brasil, quando o governo insiste que o Banco Central tem que reduzir a taxa de juros. Temos uma taxa alta, mas a culpa da taxa de juros elevada no Brasil
não é de ninguém mais, ninguém menos do que senão do governo que continua sendo gastador. E o mais difícil ainda, meu caro Vitor, é que este é um ano de eleições. E ano de eleições não diz e não combina com economia de despesas, com redução de despesas, com controle de gastos. Pelo contrário, o governo abre o cofre do Tesouro para vencer as eleições. É sempre assim, com esse, com aquele, com todos os governos. Nessa hora, a hora de eleição é bastante perigosa para esse controle. E aí, na campanha, todo mundo promete, nossa meta será um equilíbrio fiscal. Mas o exemplo não é dado durante a campanha. E deixa eu aproveitar que você tocou no tema dos juros para te ouvir sobre isso. Essa semana também tivemos a definição aqui no Brasil, né, da taxa básica de juros, que foi mantida, 15% ao ano, como já era a expectativa do mercado. Agora tem a possibilidade de um corte na reunião de março, segundo o que foi apontado, o que o Banco Central deixou nas entrelinhas no comunicado que divulgou depois da reunião. Em março pode ser que seja cortada, mas nem isso se tem garantia. Qual o impacto disso para o produtor rural, Ana? A taxa de juros é um dos principais fatores de preocupação hoje, imagino, né, para o agronegócio. Continua uma preocupação enorme para o produtor, que já está, em muitos casos, como no Rio Grande do Sul, endividado em um nível muito elevado. E o governo tem dado algum tipo de socorro, mas insuficiente, porque nós não temos no Brasil um sistema de seguro de renda do agricultor. Quando ele tem um prejuízo que perde a safra por alguma questão climática, por exemplo, ele está aí dependendo de apenas de um seguro de crédito que é dado do sistema que nós temos. Então, a falta desse seguro agrava os problemas da insegurança. Por isso, tantas recuperações judiciais na área do setor agrícola brasileiro. E aí as pessoas se perguntam, mas esse setor está indo tão bem, vai ter uma super safra. Acontece que o custo para fazer uma safra é muito alto. Você viu que com o dólar alto, você comprou insumos. Agora você vai vender a soja a um dólar mais barato, você vai receber a uma menor quantidade de reais pelo seu produto que custou caro para produzir, para fazer a lavoura. Então, essa distorção, essa situação de desequilíbrio entre o custo do dinheiro, o custo da produção, seja ela na compra de insumos, ou seja, no custo financeiro, que é representado pela alta taxa de juros. O governo, pelo menos agora, já caiu a ficha, o ministro Fernando Haddad não está mais atacando o Banco Central, pelo contrário, não, é isso mesmo, nós estamos indo na sinalização, na próxima reunião do Comitê de Política Monetária, seguramente o Banco Central deve apresentar uma pequena redução da taxa de juros, exatamente pelos indicadores econômicos, um nível de emprego elevado, a inflação controlada, uma série de fatores positivos. Porém, aquele fator principal, que é o déficit público, esse continua sendo a ponta de lança ou a preocupação maior nesse processo, Vitor. Perfeito, é a análise da Ana Amélia Lemos, jornalista, comentarista do canal AgroMais. Obrigado, Ana, pela presença aqui com a gente. Bom final de semana. Obrigada, meu caro Vitor. Bom final de semana para vocês também. Valeu, um abraço.